Então vamos fazer um minuto de oração para abrir nosso entendimento nessa palavra, amém? Primeiro vídeo que eu vou gravar sobre o batismo, né? Então vamos fazer a primeira etapa. Primeiro é o conhecimento. Segundo, o significado do batismo. Terceiro, a importância do batismo. E o quarto é o preparo. Então o último é o preparo. Como nós vemos aqui em João, a palavra de Deus, primeiro João, Evangelho de João, 1:26, nos fala assim: João respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conhece. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a sandália. Então o batismo começou com João Batista. Qual o significado do batismo? O significado do batismo é o que nós vamos aprender através dessa... Primeiro é o conhecimento que nós temos que ter. Primeiro o conhecimento. O batismo é um passo muito confuso para muitas pessoas, pois sem conhecimento da sua grande importância, muitos ficam anos dentro da igreja e não conseguem tomar uma decisão. Primeiramente é preciso conhecer a importância do batismo. É exatamente isso que você vai conhecer nesse estudo. A palavra de Deus registra vários tipos de batismo, mas o que vamos conhecer é o batismo do arrependimento. O primeiro homem a falar sobre isso foi João Batista. O batismo do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, desde então podemos entender que isso não foi uma história restrita de um grupo de pessoas ou passageira. João Batista foi um exemplo claro da importância do batismo, pois em seu entendimento ele mostra que para alcançarmos o reino de Deus é necessário o batismo. Em sua trajetória, o maior exemplo disto é o próprio Senhor Jesus, que foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Mateus 3,13. Vamos ler aqui Mateus 3,13. Aleluia. Fala sobre o batismo de Jesus. Mateus 3,13. Diz assim, Então veio da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impunha-se-lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Essa foi a pergunta. Iniciando aqui o conhecimento sobre o batismo. Conhecimento. O batismo é um passo meio confuso para muitas pessoas, pois sem conhecimento de sua grande importância, ficam anos e anos dentro da igreja e não conseguem tomar uma decisão. Devido a não conhecer, não vai tomar decisão. Como é que alguém toma uma decisão se não conhece, não sabe, Vai tomar uma decisão para quê? Qual é a finalidade? Qual o objetivo? Qual o sentido dessa decisão? Então, para se tomar essa decisão, tem que ter o conhecimento pelo qual vai tomar a decisão, Então, é bom saber. Em primeiro lugar, é preciso conhecer a importância. Quer dizer, a importância é muito grande, porque você passa a ser membro do corpo de Cristo, você passa a se inserido mesmo no hall de membro, você passa a participar das atividades da Santa Ceia e outras atividades, você está livre para fazer tudo o que for necessário, naquilo que você tiver uma vocação, chamado. É exatamente isso que você vai conhecer nesse estudo. A palavra de Deus registra vários tipos de batismo, mas o que vamos conhecer é o batismo do arrependimento. O primeiro homem a falar sobre isso foi João Batista. Ele falou sobre isso, sobre o arrependimento. Ele chegava e dizia: Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então a palavra de Deus registra isso, Desde então podemos entender que isso não foi uma história restrita a um grupo de pessoas ou passageira. João Batista foi um exemplo claro da importância do batismo, pois em seus ensinamentos ele mostra que para alcançarmos o reino de Deus é necessário o batismo. É necessário. Quem crê e for batizado será salvo. Então é necessário o batismo.
Quem crê em Jesus, na palavra, no ensinamento, se arrepende e será salvo. Em sua trajetória, o maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus, que foi batizado no Rio Jordão por João Batista, né? Ele colocou em prática uma ordem direcionada pelo próprio Deus. Então, algo de Deus, né? Algo maravilhoso. Esta ordem alcançou outro por intermédio do Senhor Jesus, né? Então, a primeira coisa é conhecer o que é o batismo. O batismo é arrependimento, é a pessoa realmente se declarar que é do Senhor Jesus Cristo, de corpo, alma e espírito, e tomando essa decisão, esquecendo o que passou, quer dizer, o pecado, né? A história errada, a iniquidade, e se voltar para Deus. Não que você vai esquecer da sua casa, não que você vai esquecer da sua família, não, isso é diferente, não é? Todos nós precisamos estar inseridos dentro da nossa família, mas a Bíblia diz que cada um vai prestar conta a Deus das suas ações. Nós devemos fazer a nossa parte. Se nós temos o conhecimento, o privilégio, a oportunidade de conhecer quem é Jesus, é porque na verdade Ele está nos chamando para a sua obra. Então, o arrependimento. Para alcançar a salvação é necessário colocar em prática a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que ser colocada em prática. O batismo é um passo que comprova o arrependimento de uma vida pecaminosa. O batismo é um passo. Quando a gente está para se batizar, é uma atitude que está demonstrando que nós estamos nos arrependendo. A atitude já demonstra isso. Você quer, você deseja. Por que você deseja? Você está entendendo o que é o batismo? Por entender o que é o batismo, aí você toma a decisão, porque você entendeu o que é. É uma vida transformada, é você morrer para o mundo e nascer para Cristo, é você viver uma novidade de vida, né? Tudo se fez novo na sua vida, né? O batismo é um passo que comprova o arrependimento de uma vida pecaminosa. O arrependimento é o primeiro passo. Por quê? Porque o nosso pecado nos leva a uma separação de Deus e nos impede de tomarmos posse da sua promessa. Então aí, o pecado, antes do batismo, você não declarou totalmente arrependimento, né? O batismo comprova isso e você deve declarar que você se arrependeu dos seus pecados através do batismo, né? Através do batismo. Que o verdadeiro arrependimento brota mais íntimo do coração, né? O verdadeiro arrependimento brota de dentro do nosso coração e reflete no nosso comportamento e atitude. Então as nossas atitudes agora é diante daquela decisão, diante da decisão que nós tivemos. O verdadeiro arrependimento brota mais íntimo do coração e reflete no nosso comportamento e atitude. Um exemplo claro de um verdadeiro arrependimento é o eunuco. Quem era esse eunuco? Ele estava em um carro, em determinado lugar, e se apresentou ali Filipe, pregando o Evangelho. Quando ele pregou no primeiro dia, no primeiro momento ali, aquele eunuco acreditou. Ele creu na mensagem do Evangelho. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia. Ele pediu orientação a Filipe. Filipe ali, ele anunciou a Jesus Cristo. E disse que Jesus era o Salvador, que tira o pecado do mundo. E ele recebeu a mensagem e tomou a decisão no exato momento. Então, se crer na mensagem da salvação, na mensagem do Senhor, pode tomar a decisão a qualquer momento. Nós colocamos 3 meses de estudo para passar a entender, para que a pessoa passe a entender o que é o batismo. Mas no momento em que você reconhece a Jesus, que você crê que Ele é o Filho de Deus, e você ouve a palavra, né? E você quer executar a palavra, servir a Deus, você poderia fazer isso também, se fosse o caso, né? Cada caso é um caso, né? Então a igreja
igreja estabelece que tenha pelo menos 3 meses de estudo, mas no momento que a pessoa se arrepende, já poderia se batizar se quisesse, né? Basta ter um arrependimento sincero, né? Após o verdadeiro conhecimento sobre o Senhor Jesus, nos mostra que a maior prova do arrependimento é quando você toma uma atitude para ser diferente. O que é arrependimento? Vamos saber o que é arrependimento? Arrependimento é o sentimento de pesar por faltas cometidas ou por um ato praticado. Vamos repetir? O que é arrependimento? O arrependimento é o sentimento de pesar por faltas cometidas e por um ato praticado. O arrependimento só é possível brotar quando reconhecemos a dependência total de Deus. Vamos repetir. O arrependimento só é possível brotar quando conhecemos a dependência total de Deus. Poucas pessoas hoje estão vivendo uma vida perante o olhar de Deus, que prova o arrependimento de uma vida passada. Pois nos momentos difíceis começa a se lembrar de fatos passados, de uma forma que, se possível fosse, voltaria e faria tudo de novo. Isto não é arrependimento. Vamos repetir esse texto? Poucas pessoas hoje estão vivendo uma vida perante o olhar de Deus que prova o arrependimento de uma vida passada. Olha só. Poucas pessoas hoje estão vivendo uma vida perante o olhar de Deus que prova o arrependimento de uma vida passada. Pois nos momentos difíceis começa a se lembrar de fatos passados de uma forma que, se possível fosse, voltaria a fazer tudo de novo. Isto não é arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não pensa em voltar atrás. Porque ele se entregou completamente a Deus, né? Foi do íntimo, foi uma decisão do seu coração. Ela estava decidida mesmo, né, a servir a Deus. Porque qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quem ama a Deus sobre todas as coisas, a decisão que ele toma para se entregar a Deus é uma decisão do seu coração, do profundo do seu coração. Então ele nunca vai pensar em voltar, porque dentro do coração dele não cabe outra coisa a não ser a presença e o sentimento de servir a Deus, a vontade de servir a Deus, porque tem o amor de Deus dentro do coração dessa pessoa. Então, poucas pessoas hoje estão vivendo em uma vida ao olhar de Deus que prova o arrependimento de uma vida pecaminosa. Poucas pessoas. Pois nos momentos difíceis, então entendemos que são poucas pessoas que realmente são sinceras com Deus, né? São poucas, mas eu quero fazer parte desse pouco, né? Nós queremos fazer parte desse pouco, porque a maioria não quer, a maioria rejeita mesmo a Deus, como foi no passado. Rejeitaram a Jesus, mandaram soltar Barrabás e mandaram prender a Jesus. Então a maioria, o grito popular de hoje e daquele tempo, da maioria, é contra Jesus, não quer Jesus. Jesus faz mal para eles, né? Mas nós aceitamos a esse Jesus. Viver uma vida de arrependimento é ter vergonha de atos praticados e das faltas cometidas. Então, isso é viver uma vida de arrependimento, é não querer mais praticar o que praticávamos antes, fazer o que fazíamos antes, né? Glória a Deus. Tem pessoas que vivem num contexto em que parece que pecado é só estar no mundo. Não, às vezes a pessoa não está totalmente lá fora, mas está cometendo alguns erros, injustiças, né? Às vezes mentira, às vezes alguma coisa que não agrada mesmo a Deus. Cada um sabe, tem consciência. Agora, o significado do batismo. O significado do batismo é o seguinte: purificação das culpas passadas. Vamos repetir. Significado do batismo significa
purificação das culpas passadas. Esclarecimento sobre o significado e a simbologia do batismo. O que simboliza? O que simboliza, né? Então, o significado do batismo é esse: purificação das culpas passadas, esclarecimento sobre o significado e a simbologia do batismo. Bom, o que é batismo? Batismo é único. Efésios 4:5. Único quer dizer aquele batismo que é feito com uma decisão só. Uma decisão. A pessoa que se batiza, ela não pode, depois ela passou por algum problema, dificuldade, eu quero me batizar de novo. Não, o batismo é um só. O batismo é um só. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e dificuldades, mas isso não dá direito para você se batizar 1, 2, 3, não. O batismo é um só, é a decisão única de se batizar, né, em nome de Jesus. Porque é coisa séria. Jesus se batizou uma vez, todos têm que fazer a mesma coisa, ele deu o exemplo, né? Bom, outro significado. Simbolicamente significa morte também. Nós morremos para o mundo nas águas do batismo. Nas águas do batismo nós fomos sepultados. Quando saiu da água, saiu uma pessoa renovada. Da água, e agora Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, né? Quer dizer, da água, porque o batismo é purificação. Do Espírito, porque agora você vai viver uma vida em novidade. Quer dizer, ser guiada pela voz do Espírito, vontade do Espírito. A palavra de Deus revelada ao teu coração. A palavra de Deus revelada para a tua vida. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por que tudo posso e nem tudo me convém? Porque agora eu sou guiado pelo Espírito, é Ele que me guia, não é a multidão que me influencia, né? A multidão não pode me influenciar a nada, porque agora eu tenho o Espírito que me guia. Então Jesus falou: tem que nascer de novo, Nicodemos, nascer da água e do Espírito, né? Água, purificação. Espírito, uma vida contínua de santidade, de obediência, de pureza, de honestidade diante de Deus para a salvação, né? Porque quem crê e for batizado será salvo. Os que não creem não serão salvos, mas os que creem permanecerão e serão salvos, em nome de Jesus. Outro significado: ressurreição. Simboliza ressurreição também, porque nós ressuscitamos com Cristo quando nós batizamos nas águas. Não é? Ressuscitamos, né, com Cristo. Então o batismo representa uma renúncia de uma vida pecaminosa. É o começo de uma nova vida. A importância: a igreja tem o seu quadro de membros, que são formados por pessoas batizadas, pois o batismo é o começo praticamente de uma vida espiritual. É também o primeiro passo interno da igreja. Sem este passo, não há ninguém que consiga atingir uma carreira eclesiástica ou função interna. Além disso, a salvação só pode se considerar completa com o batismo, através do batismo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, né? Como você pode se considerar preparado para o batismo? Você que tem dúvida. É preciso aceitar Jesus como seu Salvador. Alguém já aceitou? Fique tranquilo. Mas existem outras coisas. Segundo lugar, ter certeza do pleno arrependimento da vida passada. O segundo passo é ter certeza do arrependimento. Terceiro passo, não possuir vícios.
né? Quer dizer, está liberta, está completamente liberta para depois dizer, eu estou preparada para o batismo, né? Então esse é o terceiro passo. O quarto passo, buscar adaptação com o costume doutrinário da igreja. Isso é um passo fundamental que será determinante para confirmar, né, para concluir a última etapa para você tomar a decisão para o batismo. Porque você está numa igreja em que ela tem base bíblica para dar os ensinamentos. Então você deve aceitar, concordar, baseado na palavra, o que a igreja coloca, ensina para os membros, né? Se você sente dificuldade em qualquer uma dessas exigências, esclareça no final. Quer dizer que se houver alguma dúvida, depois desse esclarecimento aqui, depois desse estudo, devemos conversar mais sobre a importância do batismo, né? Sobre o significado do batismo, sobre o conhecimento do batismo, sobre o preparo e sobre o final desse preparo, que é não possuir vícios, ter certeza do pleno arrependimento, né? Se já aceitou a Jesus, é o primeiro passo. O segundo é ter certeza do pleno arrependimento. E o terceiro, não possuir nenhum vício, quer dizer, está liberto completamente. E o terceiro, e o quarto, é buscar se adaptar com aquilo que a igreja prega e ensina. Porque existem várias igrejas, então todas as igrejas têm a sua base, né? E nós devemos respeitar. Já que nós devemos respeitar todas elas, nós respeitamos, só às vezes não concordamos com alguma coisa, mas não temos o que fazer, né? Que eles já estão com aquela visão. Por exemplo, a Igreja Católica tem a sua visão. Nós não concordamos, mas também não vamos ficar julgando e criticando eles. Nós temos a nossa, eles têm a dele. E outras igrejas evangélicas também têm as suas visões, têm a sua visão, têm o seu ensinamento. Algumas nós concordamos muita coisa, tem algumas coisas que não, mas nós respeitamos porque eles estão fazendo a obra de Deus. Eles têm aquela visão, então temos que respeitar. Então nós temos a nossa e queremos que todos possam crescer nessa visão, porque entendemos que essa é a vontade de Deus para cada um de nós, e por amor a Deus e ao próximo. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a si mesmo. Como que eu amo a Deus, mas eu conheço algo que Deus revelou, mas eu não quero transmitir para os meus membros, para as pessoas da igreja? Então eu não estou amando o meu próximo. Então eu estou amando de boca e não de obras, de fato e de verdade. Então eu tenho que passar aquilo que eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, o que eu vos ensinei é o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Quer dizer, que tudo que nós recebemos com experiência de caminhada, né? Através de estudar a palavra, de fazer cursos bíblicos, foi revelado para nós um ensinamento genuíno, né? E nós queremos passar para os irmãos. Apesar de que quando alguém discorda de algo, a gente tem que mostrar na palavra, dizer, ó, é isso porque está escrito, é aquilo porque também está escrito. Então tudo assim, tudo colocado nesse sentido, amém? Então, a igreja tem o seu quadro de membros, que são formados por pessoas batizadas, pois o batismo é o começo praticamente de uma vida espiritual. É também o primeiro passo interno da igreja. Sem este passo, não há como ninguém que consiga atingir uma carreira eclesiástica ou função na igreja. Além disso, a salvação só pode se considerar completa quando nós nos batizamos, porque a Bíblia fala, quem crê e for batizado, declarou completamente a sua decisão para Deus e publicamente, né? O batismo é isso, é uma declaração pública, né? De que você se arrependeu e você se batizou, né? Então você está declarando ali que você agora é salva ou salvo em Jesus Cristo, né? Através do batismo. Então, aí está alguns esclarecimentos. Na próxima aula vamos tocar em outros assuntos. Primeiro é saber o significado, a importância, né? Conhecer
e saber a importância. Conhecimento sobre o significado e depois a importância desse batismo. O que significa o batismo? Morte, né? Quer dizer, você morre para o mundo e nasce para Cristo. A importância é essa. A importância é que você agora vai ser inserido no hall de membro da igreja, vai participar das coisas, vai participar da Santa Ceia. Você agora está declarando que você é salvo, né? Você agora é uma pessoa que vive em novidade de vida. Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas do Espírito é Espírito. Então agora tem que nascer da água e do Espírito. A água do batismo purifica, da purificação. A água da purificação, né? Da água e do Espírito. A água purifica, o Espírito vivifica. E para estar vivo tem que continuar na presença de Deus, servindo ao Senhor. E o preparo é esse. O preparo é esse. É você estar aprendendo e praticando. Aí você está se preparando, né? Vai aprendendo, vai praticando, vai orando, vai pedindo discernimento, vai pedindo fortalecimento, para que o desejo do teu coração se concretize naquele dia do batismo, né? Vai orando, vai estudando sobre o batismo e vai também orando, para Deus ir falando contigo, para Deus ir revelando as coisas, para Deus ir direcionando o teu coração, né? Quebrantando, fazendo você entender o porquê de certas coisas, né? Porque às vezes, por falta de entender, você não faz, mas quando você passar a entender, você vai começar a fazer, né? Então, esta é a mensagem do batismo. Amém? Quer fazer alguma pergunta? Entendeu? Anotou aí? Conhecimento, significado, importância e preparo. Os textos que nós lemos foi João 1, 26, Lucas 3, 16. Tem outros versículos aqui também para você ler. Mateus 28, 18 a 20. Amém? 18 a 20. E Isaías 59, 1 e 2. Atos dos Apóstolos 8, 37 a 39, que fala sobre o eunuco que se batizou. Lucas foi 3, 16. Mateus 3, 13 a 17. Mateus. E tem também Efésios, que fala do único batismo, que é único. Efésios 4, 5. Romanos fala de morte, sobre o batismo significando a morte, que nós morremos para o mundo através do batismo, nós nos foi sepultado nas águas, né? Quer dizer, Romanos 6, 3 e 4. Ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, né? Colossenses 3, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, através destas mensagens, lê aí algum versículo aí. Vamos ler aqui, ó, Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Aí 3, 16, né? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Maravilha, tá vendo? Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então esse aí, já ressuscitaste com Cristo. Quando você desceu as águas, você saiu das águas, você ressuscitou. Ressuscitou, quer dizer, uma vida renovada, vida nova, debaixo da graça. Coisa tremenda. Coisa linda, Cida. Mas esse aí é um ato que comprova a tua decisão, né? Aí você tem que, no decorrer dos estudos, perguntar o que falta ainda, ajustar, o que está acontecendo, qual é a visão da igreja sobre certa situação. E aí, no decorrer desses estudos, nós vamos abordar todos esses assuntos, para quando você tomar essa decisão, realmente vai se concretizar. Quando tu sair das águas, vai estar se cumprindo essa palavra. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Amém? Maravilhoso.